Muito bem, meus caros, muito bem, muito bem. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Viviane, Tisbe, Bruno, Marco. Muito bem, muito boa noite. Muito boa noite, meus caros. Cláudia, Raif, Kelvi, João Lucas, Colombo, André Colombo, Guadalupe. Tudo bem, Guadalupe? Muito bem, muito bem. Oh, até a Araceli. Mas isso é uma honra, receber a Araceli aqui na live. Isso é... Poxa, inimaginável. Poucas pessoas têm essa alegria. Ah, até minha esposa veio, Mimi Gurgel. Tudo bem, Mimi? Quanto tempo, hein? Muito bem, muito bem. Claudinha. Pode sorrir, Araceli. É um prazer. Dá um abração no ar, não viu? Tudo de bom para vocês, para as crianças. Muito obrigado. Diz para o Arno que eu retribuo em dobro o abraço. Muito bom. Muito bem. Dani Rodrigues, Laudineia, uma dona de casa que me ouve. Poxa, muito obrigado, Laudineia. É um prazer estar aqui com vocês. Gabriel, obrigado, Araceli, obrigado. Elton, Alexandre, Juliane Sampaio, tudo bem, Juliane? Igor. Oh, Roberto Malé, puxa vida, mas hoje isso daqui tá demais, hein? Ter a honra de receber o professor Roberto Malé. Que maravilha! Poxa, grande tradutor, grande professor. Muito bom, Roberto. Espero que vocês estejam bem aí todos em Jundiaí, viu, Malé? Um beijão na Bel e nas crianças. Muito bom. Antônio Oliveira, Matheus, olha, de Macapá. Puxa vida, que beleza, hein? O forno pifou. Chegou a tempo. Nós estamos esperando ainda o Yuri. O Yuri aqui nem deu as caras ainda. Deve estar metido em alguma caçada lá pelo sertão goiano, pô. E tu, que beleza, Victor. Oh, tenho muitos familiares. Meu pai, por exemplo, nasceu em Barra Bonita, mas viveu a infância e a juventude em Itu. Muito bem. Ô, Yuri, eu vou te chamar aqui, Yuri. Pera aí. O Yuri chegou. Vamos chamar o Yuri. Vamos achar o Yuri aqui. Opa! Muito bem. Yuri, é só entrar, meu caro. Você deve ter recebido o convite aí. Opa! Opa! Eu não sei Muito como bem. funciona isso, cara. Tudo bem, bem? Yuri? Tudo bom. Poxa vida, olha, hoje finalmente nós vamos saber qual é o segredo do Yuri. Porque assim, Como assim? o Yuri, eu vou contar a verdade para vocês, porque assim, é uma coisa tão inacreditável, que só eu falando para vocês acreditarem. O Yuri já passou dos 60 anos faz tempo. Na verdade, 2440. Mas vocês estão vendo essa cara de menino que ele tem? É um negócio assim. Você precisa Menino com contar barba pra gente grisalha. qual é o segredo, Yuri? Sei não, Olha, viu? muito bom te receber, viu? Muito obrigado por você aceitar o convite para a gente conversar. Obrigado pelo convite, né? É Eu sou muito meio, bom.
Eu sei que eu sou meio homem das cavernas, fico sumido, né? Mas enfim, às vezes eu apareço. Ah, muito bem, muito bem. É muito bom, Yuri. Olha, Muito eu tô de óculos escuros por causa da luz na cara e porque o meu outro óculos tá com um grau ruim, eu tenho que trocar, então esse aqui tá melhor, o grau. Não, Tá tá bom? ótimo. Você conquista os corações de óculos escuros, sem óculos, de qualquer jeito, Yuri. Aham. Muito bem, muito bem. Olha, para quem não conhece o Yuri, nós estamos aqui hoje com uma das boas vozes da literatura contemporânea brasileira, tá? E assim, o Yuri é tão bom no trabalho que ele faz que nenhum jornal fala dele, tá? Ninguém resenhou os livros dele na grande imprensa, até onde eu sei. Né? Então, assim, mas isso nos dias de hoje, com o jornalismo que a gente tem, bom, isso é um sinal assim evidente do quanto o Yuri escreve bem, compreendeu? E eu sei que ele escreve bem, porque já li muita coisa do Yuri. Então, Yuri, vamos assim, para começar a conversar, conta para o Uhum. pessoal os livros que você tem publicados e também Aham. como é que você começou a escrever, não é? Porque assim, o teu blog já tem muitos anos, você escreve Sim. na internet já faz tempo. Então, Uhum. conta um pouco da sua experiência e da sua obra. Tá. Bom, falando dos livros, né? Eu publiquei o primeiro livro em 1998. Eu tinha terminado ele em 97, né? Que é a Tragicomédia Acadêmica, né? Sim. E de lá para cá eu publiquei mais alguns, a maioria é autopublicação, né? Que tem Sim. tipo eu estou até esquecendo o nome dos meus próprios livros. Abacante da Normal, Boca do normal, Lixo, né? normal, normal. Tem Abacante da Boca do Lixo, tem o outro que é a Visitante do Planeta X, Sim. tem Megalômano Não, Mestre de um Universo, né? Tem um que é um livro de roteiros de cinema, que eu trabalhei muito tempo com audiovisual, que chama Espelho, né? Tem a Sábia Ingenuidade do Dr. João Pinto Grande, tem o Sim. Exorcista na Casa do Sol. Eu estou esquecendo algum, viu? Estou esquecendo algum, mas os principais são a Tragicomédia Acadêmica, a Sábia Ingenuidade do Dr. João Pinto Grande, que é pela editora Sim. Record, né? Sim. E o Exorcista na Casa do Sol, que é pela José Olímpio. Porque os Sim. outros, tem muita coisa que eu quero mexer, entendeu? Que eu publiquei há muito tempo, Compreendo. e eu não tive revisor, eu mesmo revisei, essas coisas, né? Entendo, Então, assim, entendo. eu até nem faço muita propaganda deles, embora eles estejam na Amazon e em outros sites, né? Mas eu quero mexer ainda, talvez até fazer uma coletânea preparando os melhores contos, né? Agora eu Ótimo. comecei mesmo quando eu fazia intercâmbio no Equador. Meus primeiros contos eu publiquei no jornal da cidade que eu morei, Latacunga, em espanhol, né? Eu tive um Sei. professor lá de física que era jornalista e a Ah, professora de você morou no Equador? morei, morei no Equador, fiz intercâmbio lá, Ah, né? que interessante. Aí Isso eu tinha quando? Quando, Yuri? isso foi em 1990, né? Eu era adolescente, né? E aí eu tinha uma Que legal. professora de espanhol, que era de literatura, também redação, ela gostava das minhas redações, conversou com esse professor de física, que era jornalista do jornal local, né? Sei. E ele leu meus textos e falou, não, vamos publicar, né? E começou a publicar algumas crônicas e contos meus. Eu acho que escapa só um conto, porque na época eu nunca fui assim um petista, mas eu fui um ambientalista, entendeu? Sei, sei, sei. E como eu escalava montanha, aquelas coisas, e via lixo nas montanhas, então eu ficava Sei. escrevendo umas coisas sobre meio ambiente e tal, aquela coisa toda, mas daquela maneira mais ideologizada, idiota, sabe? Sim, Mas eu sim. escrevi alguns, mas eu publiquei meus contos, meus primeiros lá, inclusive o primeiro chama Gusto de Sangre, né? Opa. Aí depois que eu voltei para o Brasil, que aí depois fui para a UNB, né? Lá que eu tive todas essas experiências que eu criei esse realismo fantástico, nonsense, que eu botei na tragicomédia acadêmica, né? Sim, sim. Meu blog eu Agora, comecei em 2002, eu acho. É? mas isso eu não sabia. Quer dizer, você começa escrevendo em espanhol primeiro, Yuri?
Aqui no Brasil eu já escrevia, né? Eu gostava de Sim. escrever, mas eu ainda não tinha escrito contos. Eu fui começar a escrever contos mesmo em espanhol, né? Ah, muito interessante, hein? Muito Né? interessante, pô. Eu tinha feito tanto Agora que conta, como é que você, por que você começa a escrever? Você consegue reconstruir essa memória? ai, eu acho, assim, eu já tinha começou, bom, meu pai sempre teve uma biblioteca, né? Sim. Meu pai trabalhava na VASP, né? Era executivo da VASP, queria que eu fosse Aham. piloto. E Sim, ele ficava sim. me enchendo de livros sobre piloto, né? Aí tinha aqueles Terra dos Homens, né? Do Sim. Exupéry, né? Exupéry, sim. Umas coisas assim, mas eu li, ao invés de gostar da questão de pilotar avião, eu gostava da questão de ser escritor, né? Claro. Já ficava pensando naquilo. Aí quando eu estava no Equador e o professor falou isso comigo, e eu vi pela primeira vez o texto no jornal, com o pessoal da cidade inteira lendo, aí Puxa. eu fiquei, nossa, isso é interessante. Aí quando eu voltei, eu comecei a fazer jornalismo, que depois eu acabei largando, mas eu tive uma professora que chamava Lia, que ela passou para a gente uma espécie de um documentário sobre escritores de livros infantis, né? E eu Aham. lembro do que eles falavam, assim, e muitos que eram casados com a própria ilustradora. Eu Ótimo. lembro de ver aquilo e achar interessante também. Sim. E até que eu caí no Rio Miller, né? Quando eu caí no Rio Miller, acabou, né? Que Aí aqui, foi. porque o Rio Miller começa a descrever como é a trajetória de um cara que quer ser escritor e não consegue, né? Sim, 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 E exatamente. luta, luta e batalha e Luta, joga fora textos, aquela coisa toda, e querendo ser igual Dostoiévski. Né? sim. E eu me identifiquei muito na época que eu morava em Brasília, né? E por causa de vários caras que ele cita, eu fui lendo Dostoiévski, outras coisas assim. Aí eu sei que comecei a sentir como vocação mesmo, sabe? Eu sentia que, conversando com as pessoas, principalmente essas experiências que eu conto no Traje de Comédia Acadêmica, que alguém tinha que dar voz àquilo e ninguém parecia saber como, sabe? E Claro. as pessoas reclamavam e tal, contavam umas histórias absurdas, e eu ficava naquela coisa do Benedetto Croce, né? Sentindo as impressões Sim, e sim. pensando, nossa, eu tenho que expressar isso porque eu estou ficando, sabe, afogado na coisa toda, né? Sufocado com essa. Sufocado, né? E aí eu senti, né? E eu tentei, eu comecei a escrever outros livros antes da Tragicomédia Acadêmica. Tinha um que chamava o Carnaval, que até se acontecia em Morro de São Paulo, né? Que eu passei 2 réveillons lá nos anos 90, né? Na Bahia. Aconteceu um monte de coisa maluca, Imagino, imagino. né? Cheio de argentinas e tal. Eu comecei a escrever esse livro sobre a história lá, mas eu estava igual o Henry Miller no primeiro livro dele, que era um vômito, como ele diz, né? É, sim, sim, sim. Né? E que um amigo meu ele falou assim, olha, você descreve o lugar, os diálogos são ótimos assim, mas cara, você está muito deprimido. Esse livro, assim, Mas o que 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 é ótimo, isso? hein? Pô, ainda bem que ele foi sincero, né, pô? Tem alguma coisa muito errada que eu tô lendo, tô querendo me matar. Que é um lugar bonito e tal, mas está alguma coisa errada. Eu falei, é culpa da Argentina, entendeu? A Argentina, mulher, né? Não a Argentina Sim, sim, país. sim, claro, claro. Enfim. Mas aí como eu estava escrevendo uma história muito longa e eu não tinha uma trama na cabeça, eu me perdi e não terminei, entendeu? Sim, sim. E eu estava escrevendo à mão na época. Depois que eu fui escrever outros contos imitando o Rubem Fonseca, né? Sim. Eu li muitos livros dele e depois que eu comecei a. Faleceu, inclusive, agora, né? Eu tomei um choque quando falou, eu sabia que estava velhinho e tal, mas eu gostava muito dele, né? Muito, grande escritor, grande escritor. né? Ele tem uma técnica ótima, assim, né? Muito, muito, muito. E eu sei que nessa época eu comecei a estudar, eu tinha um professor que ele é super escola de Frankfurt, né? Sei. Como ele chama, o Flávio René Coty, né? Que ele era, Ah, sim, sim, Flávio, sim, sim, sim. que ele é que estava na UNB, eu fui monitor dele, né? De crítica literária e de teoria literária, né? E a gente estava Que estudando Bakhtin, beleza! aquelas coisas, né? A gente começou a estudar Rabelais. Aí eu entrei nessa. Não, não, aqui tá Ah, tá, tudo. tá. É que tinha dado uma travada aqui. Então a gente começou a estudar Rabelais, comecei a ler Cervantes.
Aí eu li o Mestre e Margarida, né, do Sei. Bulgakov, eu falei, nossa, é assim que o negócio tem que ser. Que, Muito como o bom. Cervantes consegue ser engraçado e profundo ao mesmo tempo, né? Sim, sim, sim. E, E mas leve como, também, né? E leve também, né? sim, sim, Ele é profundo, engraçado e ao mesmo tempo o texto flui, né? é, É não, muito bom Bulgakov é incrível. também, Mas também. como eu comecei a escrever contos, eu fui um pouco pela linha um pouco Milo Fernandes, das fábulas fabulosas também, né? Sim, sim, Tem até um pouco, talvez, assim, de Luiz Fernando Veríssimo, que para ser engraçado ele é bom, né? sim, também. É verdade. E aí eu peguei e fui escrevendo aqueles contos assim. O primeiro foi umas reclamações que uma namorada que eu tinha na época estava com a professora dela, que era aquele Maria Eugênia, né? Que era professora de psicologia doida. Aquele foi o primeiro conto do livro. Aí eu escrevi aquilo para ela desopilar o fígado dela, né? Mas ela gostou Sim. tanto que eu comecei a escrever outros, né? Ah, Enfim. que ótimo, que ótimo. Mas assim, agora o que eu tô achando impressionante de tudo que você contou até agora é essa variadíssima, né, carga de leitura, né? Porque assim, Uhum, Cervantes, Rabelais, Henry Miller, Bulgakov, quer dizer, meu, uhum. assim, é um Dostoiévski, quer dizer, É por isso que eu um não universo de enlouqueci na leitura universidade, né? impressionante, né? É É, mas impressionante é, esse universo. sim, mas é por isso que eu não ficava louco na Sim, UNB, claro, porque tinha já o blá 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 da esquerda, claro. só que eu desconfiava muito de tudo aquilo. Eu tinha lido o Boris Pasternak, né, que por Sim. causa do meu nome, meu pai tirou meu nome do livro do filme, né, Doutor Zhivago, né? Que Tanto que minha irmã, interessante. tanto que minha irmã mais velha chama Larissa. Aí eu quis ler o livro para saber de onde o cara saiu. E o cara é um médico, é um escritor que se fode por causa da Revolução Russa. Aí eu falei, pô, um cara que chama Exatamente. Yuri que se fode por causa da Revolução Russa, eu não vou ajudar esses caras, Ah, entendeu? claro, é o mínimo que você pode fazer, né? É, né? Mas E que hoje a gente interessante. tá nessa coisa de Orwell hoje, né? Big Brother tá toda hoje em dia. Tá toda, meu velho, tá toda. Agora, isso é muito interessante, então, quer dizer, seu pai também já era um bom leitor, né? Era meu pai, ele estudou no mesmo seminário que o Carlos Heitor Coni, no Rio de Ah, Janeiro, né? Fica ali perto daquele Morro da Urca, se eu não me engano, sei, né? Ele estudou ali alguns anos, uns 5, talvez 6 anos depois do Carlos Heitor Coni, e ele sei. se tornou responsável pela biblioteca do seminário, né? Olha só, que Então meu pai interessante. sempre teve livro, ele lia livro escondido à noite, debaixo do cobertor com a lanterna. Puxa Né? vida. Mas, bom, você precisa escrever sobre ele, porque é um personagem Sim, interessante. eu escrevi uma espécie de um conto sobre meu pai que chama O Bibliotecário de Alexandria, porque uma Sim. vez eu tive um sonho. Isso foi um sonho mesmo. Por isso que eu comentei agora há pouco tempo sobre inspiração. Às vezes eu tenho uns sonhos assim com umas histórias loucas. E aí tem uma história é, que estava assim numa biblioteca procurando pelo bibliotecário. Eu pergunto, mas que biblioteca é essa? Biblioteca de Alexandria. O bibliotecário está lá. Quando eu cheguei era o meu pai, Ah, que interessante! entendeu? Poxa, mas é um conto pronto, Yuri. Aí eu tomei um susto, né? Acordei. Claro, claro. Mas que fascinante, que fascinante. Escuta, e você. Agora, quando é que você começa mesmo? Então, quer dizer, quando você está lá no Equador, é quando você tem consciência de que, bom, o negócio é interessante e eu Uhum, consigo fazer bem a coisa. Né? uhum. É nesse momento que dá o estalo em você. Foi primeiro momento, mas eu ainda tinha esse receio de. Porque, pô, até hoje eu tenho essas crises, assim, porque é difícil ser escritor no Brasil, né? É muito. E, e eu sou muito curioso com tudo. Na universidade eu não queria simplesmente ter um diploma, eu queria aprender. Então, quando eu via que um curso já não estava me ensinando nada, só ia me dar um diploma, eu passava para outro, passava para outro, passava para outro, né? Muito. Ent- Essa experiência que você está, agora que você contou da universidade, foi exatamente o que eu experimentei também no meu tempo de Pois universidade. é. A E gente aí, vai em assim, busca do conhecimento, né? sim. Falei, E é pô, o isso que a aqui é uma gente mais universidade, né? encontra. Eu quero um conhecimento universal aqui, não estou a fim de Claro. ficar
numa especialidade só e tal. Só que aí depois você, quando eu precisando escrever, você tem que fazer alguma besteira aí para ganhar dinheiro, entendeu? Quando podia estar com uma sinecura, né? Mas não rola. É Tal. verdade, Yuri, é E eu ainda me verdade. meti com cinema, porque quando eu era criança eu brincava de ser cineasta também, sabe? Eu botava minha irmã e minha vizinha para serem atrizes e eu ficava fingindo, eu estava com a câmera na mão, filmando. E elas ficavam assim, mas por que é isso? É só eu estava vendo o filme, né? Só eu estava imaginando. Não tinha câmera ainda, nos 80, né? Sim. E depois que meu pai finalmente comprou uma câmera, os ladrões entraram na nossa casa, roubaram a câmera e tal. Nossa. Mas enfim, aí eu estudei cinema com o Nelson Pereira dos Santos, né, escrevi roteiros, trabalhei em publicidade de São Paulo, uma Sim. produtora, a Croma. Trabalhei muito tempo aqui também em Goiânia, mas, mas você querer ser escritor e viver de audiovisual é como você ser palhaço e querer viver de malabarismo no semáforo, entendeu? Sim. Uma ótima comparação, é uma ótima. Então, assim, são duas coisas que são a mesma coisa. É, a coisa de artista é difícil, mas eu sabia disso desde o começo, mas eu tentei fazer outros cursos, mas enfim, Sim. eu ia seguir. Quando me convidavam para fazer um trabalho em outra cidade, eu ia, entendeu? Ia indo com a correnteza, né? Fui sócio de estúdio fotográfico em São Paulo, né? Sim. A máfia dos fiscais do PSDB quebrou nosso estúdio, botaram uma Nossa. multa enorme lá, enfim. Mas, mas assim, você tem uma experiência de vida assim variadíssima, né? Riquíssima. Isso é material assim Sim. para livros e mais livros, né? Para O que eu, histórias. o que eu falava para a Hilda, assim, é que eu acho que eu vou estar bom mesmo quando eu escrever uma história boa sobre montanha. Porque eu já quase morri em montanha várias vezes, né? É mesmo, Yuri. Mas Escalando no Equador, eu escalei 3 vulcões lá, né? Teve um deles que eu caí numa fenda, né? Fiquei pendurado na fenda. é mesmo, Yuri. Então, que foi assim uma experiência tão forte assim, né? Quando você quase se ferra por uma besteira de querer chegar num cume. Hoje eu falo assim, quer escalar montanha? Vá, mas não me chame, entendeu? Pelo Eu vou amor ficar de Deus. passeando em volta dela. Sim, Subir, sim, chega. claro. Mas a experiência é muito estranha, sabe? É um impacto assim de você estar quase perdendo a vida por causa. E eu queria enterrar lá no topo do vulcão Tungurau, esse, né? Que o meu site, que chamava Garganta de Fogo, quando eu entrevistei Sim, o Olavo, né, em sim, 2006, sim. era o podcast Garganta de Fogo. Garganta de Fogo é a tradução do nome desse vulcão que eu escalei, Tungurahua, que Ah, em Quechua quer dizer o Garganta de Fogo, né? sim. Então, assim, foi uma experiência tão marcante para mim que eu usei o nome no meu blog, né, um tempo, né? É, mas eu ainda quero escrever uma história com essas aventuras aí, sabe? Sem dúvida, sem Que não foi dúvida. só lá, não. Aqui também eu me meti em roubado em caverna, né? É mesmo, também, É, Yuri. já me perdi em Mas, caverna, que de ficar o dia virando o dia dentro da caverna, é interessante. nossa. Escuta, mas assim, é muito complicado ter uma vida com um profundo sentido romanesco, hein, meu velho? Hein? Não É, dá, não é? Olha, é não dá. difícil. Eu parei com um pouco as aventuras, porque, como diz o Fernando Pessoa, né? Faça o Aham. romance antes que ele lhe seja feito, né? Exatamente, pelo amor de Deus. Ainda bem que você parou com essas coisas e começou a Porque se escrever. você não para, não dá nem para escrever também, né? A história. Exatamente, pô. Né? Então, Não, a não. imaginação, assim, tá semeada, já tem agora botar as coisas para fora. O que eu botei é pouco ainda, né? Sim, eu É também muito acho. pouco. É Também muito acho. Aliás, pouco. aliás, eu acho, sem querer intimidar você, né? Mas eu acho que eu já acho que até já escrevi isso para você, eu falei, mas eu acho assim, eu acho que você está devendo um romance agora, né? Sim, eu já comecei uns 4, Rodrigo. Ótimo, ótimo. Só que, nossa, chega uma hora assim que começa a acontecer tantas outras experiências loucas que eu falo, não, eu tenho que colocar isso no papel também. Aí eu acho que vou dar conta de várias coisas ao mesmo tempo e não consigo, Não, não, entendeu? não. Tem que se O- concentrar num só, Yuri, num só. então, por isso que eu estou te falando que seria bom você me entrevistar, eu como um mau exemplo. Porque minha disciplina tá péssima, sabe? É mesmo, Mas sabe o que que é isso? Isso é homem solteiro, entendeu? Homem solteiro não Ah, se não, isso não disciplina. pode, não pode, É uma não bosta, pode. entendeu? Quem Mas, sabe agora com a live aqui, tem aí 170 pessoas no momento,
Quem Ah, sabe não mas aparece uma esposa aí, né? as garotas não gostam de mim, ó. As garotas progressistas me acham conservador, as conservadoras me Sei. acham louco. Mas eu vou fazer o quê? A Não, Roxane, por não, exemplo, lá, o Olavo, como ele diz, ele é um velho louco, né? Ele é um conservador, é um velho louco. Eu também sou, eu sou um cara louco, eu não sou nem jovem, mas não sou velho ainda, mas eu sou louco, mas eu sou conservador, entendeu? Mas é, eu sou sempre rejeitado, tá difícil. Em geral pelas é mães, né? mesmo. Nem por elas. Ah, bom, mas aí isso é um problema, né? É um problema. Se a É, gente não emplaca com a sogra, a é, coisa não não, anda, viu? escritor não, vocês vão morrer de fome. Não, eu falo, não, a gente vai morar lá na minha fazenda. Pô, eu tenho uma fazenda, a gente pode morrer de fome plantando, entendeu? Claro, né? Morre Pra de rua a fome gente não lutando, vai. pô. Hã? É, Ou então, se você tem a terra, vai viver como Horácio Quiroga, por exemplo, né? não, mas você acha que eu não estou pensando nisso? Eu só não fui ainda porque não botei internet lá ainda, entendeu? Mas, quer saber, eu vou falar, não, eu vou pra lá, chega dessas palhaçadas, dessas festas aí, das coisas todas. Quer dizer, eu não tô indo em festa, ó. Mas, Sair das baladas, já desisti, só dá não, roubada, não, só mas dá histórias. você precisa se concentrar e produzir pelo menos um primeiro romance. Você vai ver que depois Sim. Não, a coisa flui. muita gente comentou comigo que no meu livro do Dr. Pinto, eu não dedico ele ao Olavo, eu dedico ele ao Bruno Tolentino e à Hilda que eu conheci. Mas é que o Olavo, eu queria guardar o Olavo para dedicar ao meu primeiro Pro romance, romance. entendeu? Claro, merecidíssimo, merecidíssimo. Entendeu? Só que aí eu fiquei enrolando. Aliás, eu acho até que assim, o doutor João Pinto Grande é um personagem fantástico para participar de um romance, pô. É verdade, é Porque verdade. assim, ele assim, eu considero o cara um verdadeiro filósofo, né? Quer dizer, o Uhum. sujeito assim. Aliás, você podia contar para nós como é que você criou esse personagem incrível? Aham, tá. Bom, assim, eu estava lendo muito Chesterton na época, né? Sei, sei. Eu também li algumas coisas do Padre Brown, mas eu não estava pensando nisso. Eu estava mais, eu ficava imaginando o próprio Chesterton, a inteligência e o humor dele. Mas eu conheci uma garota que ela trabalha com, como fala, com tecnologia, coisa de computação, né? E ela É, disse que um colega de trabalho dela, aí que ela me contou a história do conto, que deu título ao livro, né? Que um é, cara que trabalha com ela estava querendo processar os colegas que tinham botado o apelido dele de prompt de comando, que é aquela sei, janelinha preta que se abre no computador sei. para resolver treta, né, no computador. Aham. Porque o cara era negro e ele estava querendo processar por racismo, né? Eu achei a história, mas eu ri tanto da história de prompt de comando que eu pensei, pô, mas o cara que meu pai tinha sempre teve tantos amigos negros que sempre Sim. tiveram os apelidos que eles não estavam nem aí, né? Eu fiquei pensando, tinha que ter alguém que conversasse com ele de uma maneira que conseguisse fazer ele, sabe, se esquivar a enfiar o Estado no meio do conflito, né? A Sim, resolver por conta própria, claro. né? E aí eu pensei, mas o cara só ia ouvir um cara que fosse a minoria das minorias, porque em geral esses caras estão querendo essas coisas, estão preocupados com a minoria racial, a minoria sexual, a minoria não sei o Sim. quê, né? Eu pensei, a minoria das minorias é o indivíduo, mas tem que ser um indivíduo que seja mais minoria ainda que os outros. Aí eu lembrei de um colega de colégio que o sobrenome dele era Pinto mesmo, Sei, né? sei. Não era Pinto Grande, porque eu sempre Sim. exagero, né? Mas era Pinto. E o bullying que eu Aliás, descrevo no conto, é um sobrenome extremamente comum aqui, né? e você sabe o que quer dizer? Eu conheci no festival de cinema onde eu dei um curso de direção de curtas e roteiro, né, aqui em Trindade, aqui em Goiás mesmo, né? Sei. Foi um festival organizado pela própria igreja de Trindade, né? E eu fui, foi ano passado ou retrasado. E aí a produtora, o sobrenome dela é Pinto. Eu contei para ela sobre o livro e Sim. ela falou para mim, mas e você, eu também sofri bullying na escola por causa do meu nome. Ela falou, sabe o que quer dizer Pinto? Ela me falou. Ah, Era um clã português que veio lá das Astúrias expulsando os mouros, né? E sempre que que eles voltavam das interessante. batalhas, eles voltavam com as roupas pintadas de sangue. Então eles eram os pintos, os Que tingidos. interessante.
Nunca entendeu? soube disso, que fascinante. Não é? Eu fiquei sabendo isso depois que eu escrevi o livro, Muito né? bom! Mas aí é que Né? tá, quer dizer, imagina, quer dizer, isso daí é um elemento que você precisa introduzir no romance, Sim, que tem tudo a ver com a personalidade do exatamente, sujeito. exatamente. É Quando ela falou isso, perfeito. quando ela falou isso para mim, eu fiquei assim até comovido. Eu falei, nossa, Bom, aquela, mas e aquela aí? Conta do conto, né? Conto o conto. do personagem. Como é Ah, que você sim. criou o Dr. João? Então, eu sei que esse colega meu, que tinha um sobrenome Pinto, ele sofria aquele mesmo tipo de bullying, né? Sim, E aí eu quis colocar um advogado que, com esse nome, que já tinha sofrido bullying, e queria mostrar para o cara como que ele conseguiu contornar o problema com um sim, senso de humor e inteligência, sabe? Levando perfeito. o cara que tentava humilhar ele a ser humilhado, entendeu? Né? Mas de uma maneira que não era da parte dele, é o cara que se sentiu humilhado sozinho pelo que estava fazendo e Sim, parou, sim. entendeu? E, ou seja, então tem que ser um cara que já passou muito aperto por causa do sobrenome. Aí eu falei, pensei, É. Pinto é pouco, né? Tem que ser Pinto Grande, porque eu pensei, tinha aquele ator, né? Como ele chamava? Paulo César Grande, né? Sim, Tem sim, uma sim. cantora lírica portuguesa chamada Maria Pinto, né? Imagina Sim. esses dois se casarem, né? Vai chamar Pinto Grande, né? Tanto que eu coloco lá que o doutor Pinto fala, o Pinto é da minha mãe, entendeu? Sim, sim. Né? O grande é que é do meu pai. Não, mas assim, Aí, é fascinante, quer dizer, você conseguir relatar para nós o processo, inclusive, de criação do nome do personagem, isso mostra que você tem assim uma grande autoconsciência em relação ao seu processo criativo. Né? sim. E isso assim, eu acho isso assim maravilhoso, eu acho que isso é incrível, porque Mas não é sabe todo quando. escritor que tem essa Aham. capacidade. Mas eu comecei acho que a ter mais atenção a partir de 2008, que o Júlio Daio Borges, do site Digestivo Cultural, Sim, ele sim, me convidou para um debate literário na Casa Mário de Andrade, em São Paulo, né? sim. Que eu participei, e alguém lá me perguntou como era o meu processo de criação, como era a minha técnica. E eu fiquei em branco, assim, que eu falei assim, mas eu tenho processo de criação? E eu não soube responder na hora, eu falei, não sei se eu tenho. Mas depois que eu fui meditar em como que eu escrevi os contos da tragicomédia acadêmica, aí eu Certo. lembrei como que eu fazia. Que, em geral, eu sempre pensava, eu traduzi mais ou menos assim, eu tinha um tema, que alguém me contava alguma história sobre uma situação que para mim era uma espécie de um óvulo, mas faltava um espermatozoide, assim, que em geral era alguma cena de grande impacto ou uma fala de grande impacto, que podia ser o clímax ou, ou, Ah, ou o começo do conto. Né? Quando eu entendi. juntava o tema com essa frase ou cena de impacto, aí vinha a história na minha cabeça. E, em geral, eu começava a escrever quando eu já sabia qual era o clímax, quando eu sabia qual era o cume da história. Porque eu sempre pensei nisso, porque era isso que eu pensava, na verdade, quando eu estava escrevendo. Que é igual subir uma montanha. Quando você Sim, vai subir uma montanha, você sabe para que lado está o cume, entendeu? Você claro, não sabe como vai ser o caminho, que você vai encontrar no caminho, se você vai cair, né, se você não vai. Mas você sabe que é naquela direção, para aquele lado. Se for para lá, eu vou dar a volta na montanha, não vou chegar em lugar nenhum. Então, em geral, os contos eu já sei como serão os clímaxes, né? sim, Clímax, sim, né? Mas o. Não assim o desenlace. O desenlace às vezes vem depois, que é uma coisa mais. sim. Né? É o cigarro depois, né? Do, Muito bom, do muito clímax. bom, muito bom. Mas assim, Né? é perfeito, não é perfeito. Uhum. Agora sim, quer dizer, você veja, quer dizer, a estrutura básica para a criação do romance, você também já tem, então, porque o romance é isso, é uma série de conflitos, né, que vão Uhum. daí se Sim. desencadeando, levam até um ponto de clímax, e depois Uhum. tem uma certa, vamos dizer assim, uma É certa é uma montanha caída. russa, né? É, É uma montanha russa. Não chega a ser uma escalada só, o romance. exatamente, exatamente. Mas pode ser uma montanha-russa. Eu estou escrevendo uma novela, eu não diria Ah, romance, é? Conta, conta, porque, conta. porque eu acho que é mais cômico, entendeu? Sei, sei, Eu sei. estava ainda toda, só que aí começou essa história de pandemia, aí eu fiquei, nossa, como que isso interfere na minha história? Porque ela se passa em 2021, né? Sei, 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 Aí eu sei, sei. fiquei, aí eu dei uma parada para ver, assim, se isso vai interferir na minha história.
E é uma história que eu não quero irritar as pessoas, ou quero, não sei, de nenhum dos dois lados da confusão aí, porque é o seguinte, eu não sei se eu conto isso, Rodrigo. Conta, pode contar, conta um pouco, é É bom. só uma coisa, isso aqui vai para o YouTube depois ou é só o Instagram mesmo? Olha, eu tô tentando gravar, né? Porque Uhum, assim, ontem, por exemplo, a live que eu fiz com o João Gracioso, eu uhum. acabei sem conseguir gravar. Mas aí eu descobri que aqui desse celular tem um jeito de você marcar a opção lá de gravar já Ah, direto. entendi. Agora essa opção está marcada. Então, se Uhum, funcionar no final, vai para o YouTube depois. entendi. Porque É, porque eu, você não quer que fique gravada essa. eu não, não sei. Bom, eu já escrevi bastante, assim, acho que não tem problema não, que talvez eu possa até colocar os capítulos aos poucos no Wattpad, né, não sei. Mas é Não, o seguinte, se você achar melhor, a live fica aqui só e pronto. Você é quem manda, meu cara. não, mas eu acho que você pode colocar, porque talvez assim, se te rolar uma pressão, talvez eu termine de escrever. Ah, então ótimo. Então vamos Eu colocar. funciono bem sob pressão, é por isso que não ter família atrapalha, não tem pressão, entendeu? Ótimo, ótimo. Então é Então, a, é a mas nossa segunda tarefa, né? Você tem que arrumar uma esposa para você tem que e arrumar nós temos que pressão assim do encontrar pessoal querer ler o resto do livro, pelo menos. isso. Quer dizer, assim, primeiro a esposa e depois um meio eficaz de exercer pressão sobre você. Tá perfeito. Duas tarefas ótimas. Mas conta, É, fala dessa novela que você vou está. te falar o título do livro, que Fala. é, como eu te falei, é uma coisa mais cômica, assim, não é uma coisa Sim. que eu estou fazendo profunda. Mas o título do livro seria 2021, um terraplanista no espaço. Que ótimo, muito bom. Muito Entendeu? bom. Porque no debate dos dois lados aí, ficou faltando a minha perspectiva, que é uma perspectiva totalmente outsider, assim, que não tem a ver nem com nenhum dos dois lados, mas eu não sei se está acima também, porque é só uma hipótese, né? O lado Sim. que eu estou vendo. Porque a grande questão que está por trás de todo esse papo de terraplanismo, que já encheu o saco, entendeu? Era tanto vídeo que aparecia para mim, eu falei, não, de novo, não, chega dessa história. Mas a grande questão, na verdade, é o geocentrismo, entendeu? Sim, É o geocentrismo que está por trás da coisa toda. sim. Se você for acreditar em Deus da maneira como a Bíblia descreve no Gênesis e tal, você vai chegar à conclusão, igual uma vez eu conversei com um muçulmano pela internet. Imagina, eu fui numa realidade virtual que tem Meca, né? Meca, Putz, assim. mas Aí você encontrei um. também, hein? Não basta ter tentado escalar o vulcão, você também foi querer ir para Meca, pô. Pelo amor de É, Deus, Yuri. mas a Meca é virtual, né? É Sim, eu realmente uma sei. cidade construída virtualmente, assim. Mas eu fui lá e tinha um recepcionista lá, um islâmico egípcio, né? Aí Sei. fiquei conversando com ele lá em inglês e tal, e ele falando para mim, né, que discutindo e tal, e eu perguntava para ele, tá, então, uma hora ele falou assim, mas o Corão não nega a ciência. Eu falo, então quer dizer que a ciência, o que ela diz tá carimbado pelo Corão, tudo bem, tá, beleza. Eu falei, então, se existem outros planetas, pro Corão tudo bem? Não, tudo bem. E se esses exoplanetas, por exemplo, se tiver vida, e aí? Não, pode ter vida, ciência, não sei o que lá. Eu falei, pode ter vida inteligência no outro planeta? Ele, claro. Eu falei, se tiver vida inteligência lá, Maomé é o profeta deles? Aí ele travou, entendeu? Porque só tem um profeta, né? Sim, sim. Só que Puxa, isso é uma coisa que eu poderia falar para um cristão claro. que não seja geocentrista, Sim, entendeu? entendi. Se tiver outros planetas, né? E aí como que fica a história, Claro. né? E, enfim, a questão é se a Terra é o único cenário de vida inteligente do universo ou não. Sim, Entendeu? E se não é, como que é então? O universo é uma bagunça ou não? Na minha claro, visão, a Terra não é o centro e nem o universo é uma bagunça. E ele tem um centro, sim. claro. Entendeu? Então é por aí que eu estou indo, entendeu? Só que é a história de um youtuber super influente terraplanista que ganha um concurso lá que ele vai para a estação espacial, entendeu? Ah, que interessante. Tanto que eu estudei estação espacial pra caramba, assim, né?
li um monte de coisa, assisti um monte de vídeo de palestra de astronauta, de não sei o quê, de como que esse astronauta se comporta, o que faz, o que deixa de fazer. Só que aí vai ser uma mistura, uma coisa meio cômica, estilo Alien, o oitavo passageiro. Sei, sei. Entendeu? É Ai, o cara que Yuri, vai enlouquecer todo mundo lá em cima. você é impagável, Yuri. Muito bom. Muito bom, muito bom. Mas em que pé está essa novela? Eu escrevi quase 100 páginas, né, já. Tá ótimo, tá Né? ótimo. Mas, tipo, ele já está lá há um tempo na estação espacial. Sim, Mas sim. depois eu fiquei pensando assim, se eu aprofundo alguma coisa sobre a vida anterior dele, de ir para lá ou não, fiquei na dúvida. Mas aí veio essa coisa da pandemia, eu fiquei pensando, putz, como é que vai ser essa história de estação espacial, de Sim, astronauta, de sim, sim. preocupação de cientista com essa história de Terra plana? Sumiu do mapa, né, depois da Claro, pandemia, claro, né? claro, claro. Aí Aliás, eu fiquei aliás, meio na dúvida. onde foi que eu li um comentário aí? Não me lembro onde foi, mas assim, um comentário engraçadíssimo, porque o sujeito dizia exatamente isso, que as únicas duas pessoas que não podiam contrair o vírus eram os dois astronautas, ou três astronautas, que estão lá Aham, numa estação espacial. A não sei, eu aham, não sei aí há quanto tempo, né? Mas aham. olha, eu acho perfeito. E outra, você pode criar uma situação aqui em que tudo fica extremamente grave, né? E esse cara tem que voltar para cá, e aí, né? Quer dizer, Aham. nossa, mas assim, a história é fantástica, pô. Não, assim, essa pandemia, Yuri, não pode ser um motivo, uma desculpa para você parar de escrever. É, eu sei Tem que ser o disso. contrário, Yuri. Isso tem que Eu sei. motivar você a Eu, continuar, pô. na verdade eu quero saber como encaixar só, né? Essa aqui é a Sim, sim. questão, né? Eu estou vendo ainda se tem alguma coisa que entra ou não. Estou pensando. Muito bom, Porque muito bom. astronauta agora, para ir para lá, ele tem que ficar não sei quantos dias, aí mais de quase 2 meses já de quarentena antes de ir para a estação para saber se tem Ah, alguma coisa ou não, né? entendi, entendi. Aí tem umas coisas Muito assim. bem. Agora, mas quando eu te convidei para você vir bater um papo hoje aqui, você falou, olha, Rodrigo, eu não sei se eu sou o melhor exemplo para os seus alunos, né? Quer dizer, Aham. e assim, mas assim, você tem alguma disciplina para escrever? Olha, Ou nos você dias que. vai assim de acordo Não, 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 não. Nas épocas que eu estou realmente comprometido mesmo, não, eu acordo muito cedo. Em geral, muitas coisas que eu escrevi, tipo do Dr. Pinto mesmo, eu acordava às 5 da manhã, porque eu escrevia melhor sim, quando estava um silêncio ainda, sabe? sim, 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 Né? E era a primeira coisa que eu fazia era simplesmente comer uns ovos, tomar um café e escrever, entendeu? sim. Eu queria, sabe o que eu queria? Eu queria comprar uma cama elástica daquelas pequenininhas, Sei, sei. igual um cara que eu vi um documentário dele na Netflix, eu esqueci o nome dele, é um desses caras motivadores, não sei o que lá, É, antes de entrar no palco, ele vai lá, pula naquela cama elástica e... poxa, poxa. Porque é bom, entendeu? É, né? Bom, ainda Não- bem que eu não dependo desse tipo de exercício. Você imaginou É que verdade, né? problema que ia ser, pô? Não ia Mas ter eu tenho, solução. mas eu tenho minhas orações, faço minhas flexões, porque eu tenho que estar bom de cabeça e de corpo, Sim, entendeu? Mas aí eu ótimo. vou e faço. E eu tenho um aplicativo, que eu esqueci o nome dele, mas eu tenho um aplicativo aqui, que ele Sim. apita para eu começar a escrever. Ele, e você Ah, registra quantas palavras escreveu por dia, né? E o ótimo. Scrivener tem isso também, né? O Scrivener Tem. tem como programar quantas palavras, né? Sim, sim, Aí tem que sim. ser no mínimo umas 1.200 palavras, né? No caso, Ótimo. por dia. E Em geral, eu ultrapasso isso. você escreve quanto por dia? Quando você está aí produzindo, em média você Tem, faz quanto? desse livro, em geral, umas 2 laudas por dia. Mas um dia que eu Perfeito. empolgo, eu até vou mais, Sim. né? E depois? Quer dizer, como é que é o processo de revisão até chegar na forma definitiva do seu Uhum. texto?
da Ah, sua essa é a história. parte mais trabalhosa, porque o que eu sinto, né, quando a gente está escrevendo, é que, imagina um escultor. O escultor ele pega um bloco de mármore pronto e começa a esculpir, né? A Sim, sensação que eu tenho quando a gente está escrevendo é que a gente está criando o bloco de mármore, sim, entendeu? E na hora sim. de revisar, que você vai tchu, 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 É tchu, aí que, exatamente, né? perfeito, exatamente. Então, assim, eu já aprendi uma coisa que você comentou nesse último, nos seus últimos vídeos, há um bom tempo atrás já, que não ficar preocupado se está escrevendo certo, se está escrevendo errado, com Perfeito, as perfeito, palavras, é ir embora no impulso. Tem até um escritor aí exatamente. que eu paro em geral, como tem um outro escritor, eu estou esquecendo o nome das referências já, mas ele fala o seguinte: eu escrevo enquanto estou sendo puxado. Quando eu começo a empurrar, aí eu paro, Que ótimo. entendeu? Quando eu Entendi. estou sendo puxado pela história, eu vou indo. Sim, sim, Quando eu, sim. quando eu sinto que eu estou já empurrando, tipo, já cansei, não, eu vou escrever mais um pouquinho, mas eu vejo que eu estou só tentando empurrar para frente, aí eu, não está certo isso. Porque é estranho quando você está escrevendo, é como se fosse o primeiro leitor, né? Vem assim, Sim, eu não- exatamente. vem Claro. as palavras, né? Assim, Sim, o sim, sim. diálogo principalmente, né? Ótimo. É, E agora, esse processo de revisão, ele demora muito tempo? sim, demora bastante. O do Dr. Pinto e os outros que eu publiquei agora, eu tive que ser mais rápido porque tinha prazo para entregar o livro, né? Sim, sim, sim. Mas aí eu ficava assim, horas e horas e horas revisando, né? E ainda mais depois quando passou para a mão de revisor, então, né? Que eles encontravam umas. Sim, bom, mas aí Né? eles encontram o que eles não precisam encontrar, não é verdade? Eles encontravam o que não precisavam encontrar e algumas coisas que eu achei ótimo Alguma coisa. encontrarem também, né? Sim, sim. Algu- Algumas coisas eles ajudaram bastante, assim, eu ficava, nossa, é verdade e Ótimo, tal. ótimo, Mas ótimo. realmente tem hora que eles começam. Até uma vez eu mandei um e-mail para você, falei, pô, o cara tá encrespando com isso, Sim, né? eu lembro. Agora você falou, me lembrei. Você me mandou, é É, verdade, é verdade. que é uma construção que até o Machado de Assis usava muito, um jeito de Sim, escrever assim. sim, sim. Né? E o cara, você está repetindo, mas eu estou repetindo porque eu fiz aqui uma frase intercalada aqui. Estou Claro. repetindo para a pessoa saber que eu estou continuando o que estava lá atrás e tal, né? E o cara Sim, sim. brigando comigo. Agora, Yuri, assim, nós estamos assim a 10 minutos de terminar, infelizmente, né? E eu ainda tenho duas perguntas para fazer para você que eu acho que Uhum, são assim muito importantes, né? Primeiro, quer dizer, uma pergunta que em qualquer entrevista com você é fatal, né? Quer dizer, você uhum, falar um pouquinho da sua experiência vivendo ali com a Hilda Hilst, né? Contar um uhum, pouco para nós como é que foi isso. E uhum, depois, uma segunda questão que é assim, que conselhos você daria para alguém, né, que quer começar a escrever ou que já uhum, está escrevendo, mas muitas vezes aí se perde, não sabe em que direção ir, não é? Então, uhum, assim, essas duas questões para a gente ocupar esses nossos 10 minutos finais. uhum. Primeiro, a sua experiência com a, Tá. com a Hilda Hilst. Eu tentei, assim, colocar o máximo possível das histórias que eu passei na casa dele nesse livro, O Exorcista na Casa do Sol, Legal. né? Sim, Ali eu conto como conheci ela, como foi o tempo que eu fiquei por lá, como foi quando o Bruno Tolentino se mudou para lá e como eu deixei a casa dela, né? sim, Algumas coisas, às vezes, quando eu lembro de umas histórias que eu não coloquei, e algumas outras que eu não queria prejudicar a imagem de ninguém, eu também sim, deixei algumas muito, que seria só fofoca, sim, do sim, tipo sim. feia, fofoca feia, eu não coloquei também. E Compreendo. outras que poderiam ser fofocas, mas eram casos engraçados, eu simplesmente mudei o nome e coloquei, né, no livro. Mas eu fui para lá porque eu tinha esse estúdio fotográfico em São Paulo e a gente estava precisando de uma produtora para trabalhar com a gente, né? E uma vez eu estava com meu sócio na frente da Torre do Doutor Zero, que é uma casa noturna lá na Vila Madalena. A Sim. gente foi entrar, estava lotado, né? E não deu para entrar. E aí tinha um outro casal lá que também não conseguiu entrar. A gente começou a trocar ideias com eles para onde que a gente pode ir, né? Qual balada, né? E aí trocando ideia a gente descobriu que ela era uma produtora. E ela estava precisando de trabalho, a gente chamou para trabalhar no nosso estúdio. E ela era amiga da Hilda Hilst. Muito bem.
sim, E eu estava lançando meu primeiro livro, ela gostou e falou, não, você tem que levar para a Hilda ler. E aí ela me convidou para ir para casa da Hilda, né? E ótimo. aí passei alguns finais de semana lá, a gente ia foram umas 3, 4 vezes para lá, né? E tá escurecendo aqui, o que está acontecendo com o meu... Não, não. Ah, Aqui, tá, tá, aqui tá para mim tá normal, né? tudo certo. É que levantou o teclado sozinho. Mas Ah, enfim, aí eu sei que depois a Hilda leu meu livro e me convidou para morar lá, né? ok. Teve uma confusão que eu conto no livro antes dela me convidar. Num dos finais de semana aconteceu uma confusão lá danada, É. mas é melhor ler isso no livro. E aí foi muito bom porque, ao mesmo tempo que eu fui vendo como era a vida de uma pessoa que... Ela dizia, eu escrevi 40 livros já e tal, e tô nessa roubada, né? Aquilo já me dava uma angústia, né, ver aquela história. Claro, claro, claro. E eu li os livros dela no escritório dela, ao lado dela, né? E às vezes ela pedia para eu ler em voz alta, né, para ela. Ela dava gargalhada de algumas coisas. Ela falava assim, eu era ótima, né? Muito E, bom, muito e bom. ela comentava, né, como foi que ela escreveu isso, como foi de onde vieram as ideias. Tipo, a Obscena Senhora D, ela se baseou na história do último namorado que ela teve quando ela tinha 50 anos, que era um cara que por acaso era primo dela, né, o Wilson Hilst, né, Ah, que era um piloto de avião que acabou sendo assassinado, parece que ele andou transportando uns traficantes lá, sabe? nossa, sei. Mataram esse cara, aí ela ficou péssima, ela escreveu esse livro, A Obscena Senhora D, né? E, então ela dava muitas dicas de leitura, me obrigava a ler algumas coisas, tipo, me Ótimo, obrigou a ótimo. ler o do Tolstói, como chama lá, o cara que está doente, morrendo, A o morte do Ivan, Illich, sim. Ivan Illich, Muito me bom. obrigou, me obrigou praticamente a ler isso, outras coisas mais, né, queria discutir, e ela brigava quando eu não rabiscava os livros, ela pegava o livro e depois falava, mas você não leu o livro? Eu falei, mas eu li sim. Mas você não rabiscou nada? Eu falei, mas o livro é seu, Ah, Hilda. que Eu falava, fascinante. mas como é que eu vou saber o que te chamou a atenção se você não rabisca? Claro, sem dúvida. Não, mas Aí eu é falei, nossa, obrigatório rabiscar, pelo amor de Deus, pô, sem pois é, dúvida. mas eu ficava assim, mas o livro é dela, né, vou rabiscar o livro dela. Mas ela deu as broncas e eu comecei a rabiscar alguns livros, né. A Ótimo. gente discutia os livros e tal, e muitas histórias malucas, porque a Hilda era muito doida mesmo, né? Sim, sim. Ela tinha umas Muito. histórias muito loucas, engraçadas, né? Que eu conto, né, essas histórias no livro, né? Sim, sim, O Bruno várias. Tolentino mesmo era um que achava ela completamente doida, isso porque todo mundo acha que o Bruno Tolentino era doido, né? Imagine, né? Nossa, perto da Hilda ele é um santo, pô. Não é? Eu acho. É, e era engraçado, o Bruno também, a gente ficava fazendo feijoada lá, ele ensinando a fazer feijoada e contando os casos dele, Ah, que né? ótimo, que A ótimo. gente fez a revisão de um livro da Hilda, que era o livro com as peças de teatro dele. Quem estava revisando era o Bruno, ele lendo em voz alta, eu, a Hilda e o Moura Fuentes, que era um amigo da Hilda, juntos, né, ajudando ele, ele ia revisando, lendo a peça o Bruno lia naquela impostação, como se fosse uma Sim, peça de sim, teatro mesmo. Aí parava, não, que tem que revisar aqui e tal. Aí, e a Hilda junto, né, então a gente revisou os livros de teatro dela assim, né. Aí, As Aves da Noite, né, que é uma peça sobre um padre que estava preso num campo de concentração, né, que ele pediu sim. para ficar no lugar do, de um cara que era pai de família e morreu na cela, né, no campo de Ah, concentração sim, nazista. sim, sim, aquele. Ele virou santo, inclusive, é um padre É, franciscano lá. Agora me esqueci do nome dele. eu também esqueci o nome dele, Mas mas é da é uma. peça As Aves da Noite, da Hilda, né? Ah, não sabia disso, que interessante, hein? Ela estava o Bruno, ela, a gente revisando esse texto, outros também. Mas era essa troca, ali para mim foi a minha montanha mágica, né? É onde a gente tinha, tanto quando ele é montanha mágica, depois você de lá, eu falei, nossa, você está com uma sensação de flashback, Muito interessante, hein? porque Muito, o Moura muito. Fuentes, que era amigo da Hilda, era um cara de esquerda. A Hilda tinha amigo de esquerda, amigo conservador. A maioria dos namorados dela eram empresários conservadores, né? Aí ela tinha os amigos esquerdistas, amigos gays, era aquela confusão, né? Então a Sim. casa dela, quando estava o Bruno Tolentino lá, o Moura Fuentes, que era super de esquerda, aí rolava aquelas discussões acaloradas. Eu falei, nossa, eu estou aqui com Setembrino, Nafta, né? Que fantástico, maravilhoso, né? Né? A Hilda levantava assim, ai meu Deus, não aguento mais, meus sais, né? Ia para a sala dela ler
escritório ler um livro, né? Não aguento mais essas conversas também. Aí eu já estava cansada das discussões. Sim, Ela sim. gostava de ter umas conversas malucas lá, quando eu ia para lá falar de coisas sobrenaturais, religiosas, milagres, etc, etc. Né? Ela gostava dessas coisas. Né? Muito bem, muito bem. Agora, Yuri, conta. Então, vamos. Agora faltam aí 4 minutos para a gente encerrar, Uhum, infelizmente. O que é que você recomendaria para alguém que está aí querendo começar a escrever, que está uhum. hesitando, ou está no Eu, início aí dessa jornada para escrever? eu gravei um vídeo para aquele congresso de literatura que teve pela internet também há uns 5 anos atrás, que eu falo sobre isso, mas teve um pessoal que fez um comentário pedindo outras coisas que eu estava pensando até em gravar também. Mas a primeira coisa que eu falo, Ótimo. que eu, que eu falo assim, ó, arranja um trabalho e uma família, Bom, entendeu? Por isso que eu sou um péssimo olha, exemplo. pessoal, quem está Trabalho acompanhando fixo, a live aqui desde o não tente ser início, empresário, entendeu? Não tente ser empresário igual eu fui, tentei umas 2 vezes, assim, que eu só me. 3, na verdade. Né? Não tente ser empresário, porque você vai se ferrar e escrever, porque ser empresário já é como ser um escritor. Já é aquela coisa de você, né? Então, assim, arranja uma sinecura, entendeu? claro, claro. Ou então, sei lá, E um trabalho manual, né? é, Algo que aí seja. procura escritores que te agradam como se fosse seu amigo, entendeu? Igual eu senti com Henry Miller, por exemplo, eu senti Sim, isso com Dostoiévski, com Bulgakov, assim, que você quer ler vários livros do cara e vai atrás, né? ótimo, ótimo. E outra coisa que eu tô aqui agora e começa a escrever, né? Lê muito e escrever e arrisca, né? Sim, Eu falo mais sobre essas coisas no meu livro, porque tem aquelas coisas, você tem, às vezes, uma travação por causa daquela coisa que o Harold Bloom fala da teoria do agon dele, que você se sente sim, meio que sobrepujado pela influência, ela parece que te sim, esmaga, né? E sim, lutar sim. com isso é difícil, né? E tem uma hora que você tem que, como Nietzsche fala, né? Tem que saltar. Tem um poema dele que é de Tirambos que ele fala isso, né? Sim. Esqueci agora como que é o poema, mas enfim, depois eu posto ele. Aí está o mar, joga-te no mar, divina é a arte do esquecer, né? Uma coisa assim. Tá. Tipo, esqueça um pouco a influência na hora de escrever, Sim, né? E arrisca mesmo, entendeu? Você está arrisco. pelado quando você tem público, quando você está escrevendo. É assustador, Claro. mas tem que ir. Mas uma coisa que me perguntaram no meu vídeo é como publicar, porque, por exemplo, estou agora com essas duas grandes editoras, e a Vide também, que é ótima, né? Sim, sim. Atrás de comédia. Mas eu tenho a sensação assim que está mais ou menos parecido, sabe? Porque o problema é das livrarias. Porque quando Ah, acabam, muita gente fala para mim, acabou os livros e eles não pedem. Aí o cara fala, você quer encomendar? Eles nunca anotam e pedem o livro, eles querem que você sim. encomende. Aí as pessoas não querem se comprometer, não encomendam os livros não são enviados. E aí chega na Amazon, os e-books são caríssimos, né? Por Sim, quê? sim. Porque tem uma tramóia toda da Apple com Apple mesmo, né? A Amazon não, da Apple com as grandes editoras, Sim. que criaram os contratos que atrapalharam o negócio da Amazon de lançar e-books com promoções. Agora a Amazon não faz isso, por causa do contrato das grandes editoras com a Apple. Então são Puxa e-books vida. caros, entendeu? Aí eu falei pro pessoal, olha, vai no Wattpad, né? Wattpad, né? Sim. Que lá é uma rede social de leitores. Tem Sim. muita gente que escreve ali e tem textos lidos por centenas de milhares de pessoas. E eu estava vendo os best-sellers em e-book da Amazon, porque quando você publica, se autopublica, você pode cobrar um preço baixo. É Sim, ruim quando sim. você vai por uma editora, né? Então você pode cobrar um preço baixinho. Aí tava lá umas escritoras que escrevem esses romances Água com Açúcar, elas são os best-sellers de e-books, né, no Brasil. Sim, sim. Aí tem umas postando fotos da vida maravilhosa que elas têm ganhando dinheiro assim, entendeu? Que elas juntam os leitores no Wattpad, vendem o Claro. e-book depois na. Então, assim, quer ser lido? Wattpad, autopublicação de e-book na Amazon. Ótimo. Que é uma pergunta que eu estava me fazendo no outro vídeo, né? Muito Não bem. fica correndo atrás de grande editora, que eu fiquei 20 anos quase, Claro, né? também acho, também acho, Atrás. também Eu acho. fiquei tentando fazer coisas na internet que não tinha ainda aplicativos e como fala, plataformas para fazer. Eu tive que aprender a fazer blog do nada, assim, tive que, sabe, Yuri, nossa, desculpe cortar sim. você, mas assim, faltam 15 segundos para terminar. Não, Olha, obrigado, Rodrigo.
Muito E obrigado, abração para todo Wilson. mundo que Foi está um assistindo. prazer. Foi um prazer, Foi cara. ótimo conversar com você. Espero que dê certo a gravação. Vai dar. Tudo de Falou, bom. Rodrigo. Um abração, obrigado.